Boa tarde, gente. A gente vai falar sobre LangChain, é um tópico muito interessante. A gente vai falar sobre vários assuntos, componentes, histórico e depois use cases. E nós vamos também mostrar exemplos práticos de uso do LangChain. Pode passar. Então, nós dividimos a nossa apresentação em três partes. Uma introdução ao LangChain, que fala sobre o histórico do LangChain, os componentes e técnicas, que são os componentes do LangChain em si, que ele é dividido em vários componentes, e uma demonstração técnica, que são os programas que nós vamos apresentar. Pode passar. Então, vamos fazer a introdução ao LangChain. Aqui nós temos o LangChain, nós temos o LLM, que é o GPT-4 e o Llama, que foi criado pelo Harrison Chase, lançado em 2022 como open source, e serve para aplicações como OpenAI Chatbot, Framework, LangChain, OpenAI, Grok, Salesforce, entre outras. Pode passar. Só contextualizando Só, aqui, só um momento, o pode Rafael, falar, só para comentar aqui, pessoal. O LangChain, ele basicamente veio com uma pegada de linkar esses modelos de LLM e o contexto de aplicações, tá? Ele meio que é o centro aí de conexão entre essas aplicações, só para complementar. Certo. Pode falando passar. um pouco mais também, né? A ideia do LangChain é justamente facilitar, né? Uma vez que, com o advento dos LLMs, a gente passa a ter várias aplicações sendo construídas, né? Com base nessas tecnologias, a gente precisa, né, de um framework, né? Para esse tipo de desenvolvimento, né? Então, a LangChain entra, né, com esse link entre a aplicação final e a aplicação base, né, que seriam os LLMs, para, enfim, facilitar a vida do desenvolvedor. Aqui eu falo um pouco, vou falar um pouco da história, né, do desenvolvimento do LangChain. Tudo começou em 1990, com os modelos baseados em regra, modelos probabilísticos N-grams. Entre 2010 e 2014 surgiram a LSTM, Long Short Term Memory, redes neurais recorrentes, RNN. Em 2017 surgiu o Transformers, Attention is All You Need. Em 2008 tem o BERT, Directional Encoder Representation One for Transformer. Em 2019 surgiu o GPT-2, Generative Pre-trained Transformer 2. Em 2020, a OpenAI lançou o GPT-3, com um modelo de 175 bilhões de parâmetros. Entre 2022 e 2023 foi lançado o LangChain. E em 2023 foi lançado o GPT-4, o lançamento do GPT-4 com capacidade multimodais, textos e imagens. Pode passar. Aqui são os casos de uso, né? Vocês podem ver que tem vários casos de uso. Um deles é o assistente virtual, o chatbot, que é o atendimento ao cliente em tempo real e soluções automatizadas. Também é aplicado na educação, tutoria personalizada e explicação detalhada. Ele é aplicado também na geração de conteúdo, criação automática de anúncios, blogs, campanhas e marketing. Ele é aplicado a atendimento do cliente, suporte 24 horas por 7, com respostas automáticas, em pesquisa e desenvolvimento, resumo de pesquisa e análise de grandes volumes de dados. Também é aplicado na tradução multilíngue, tradução em tempo real e suporte multilíngue para negócios globais, automação corporativa, classificação de documentos e processamento de contratos. Ele é aplicado na medicina no apoio do diagnóstico e geração de relatórios médicos e desenvolvimento de softwares, sugestão de códigos e correção de erros. Também ele é utilizado em jogos, criação de diálogos interativos e históricos dinâmicos. Pode passar. Então, pessoal, essa é uma apresentação. Estão vendo aí? Uhum. Beleza, estão me ouvindo? Então, essa é uma representação gráfica aí dos tipos de dados que podem ser processados aí com o LangChain. Ela categoriza em duas principais dimensões aí, em termos de estrutura dos dados: os dados não estruturados e dados estruturados. Os dados não estruturados possuem uma organização que não
não possui uma organização específica ou pré-definida, como um texto livre, imagens, vídeos, e os exemplos incluem aí dados como no YouTube, Twitter, Wikipedia. Já os dados estruturados seguem um formato bem definido aí como tabelas, planilhas, bancos de dados, exemplos aí que ele traz são Excel, Pandas ou serviços de APIs como aí o OpenAuthor e dentre outros. E também tem o acesso aos dados, ele se dá de duas formas também, o acesso aos dados de forma pública, os dados são disponíveis para o público geral, como artigos de pesquisa no Archive, vídeos de YouTube, ou dados climáticos no Open Water também. E também dados proprietários, que é a segunda divisão, que seriam dados privados, né, ou protegidos por propriedade intelectual, como documentos de uma empresa, dados de data stories corporativos ou informações armazenadas em serviços de mensageira, como WhatsApp ou Microsoft Teams, aí, por exemplo. Pode passar, João. Já os principais recursos do LangChain, fazendo só um resumo global para vocês só terem entendimento, ele parte da conexão com dados externos, que permite que LLMs acessem e, de certa forma, interajam com os dados reais em tempo real. Tem automação de processos, que ele cria fluxos de trabalhos inteligentes e personalizados. Trabalha com agentes autônomos, e basicamente modelos que tomam decisões e realizam ações sem intervenção humana, seria próximo a um robô, né, nesse sentido. A manutenção de contexto, que ele também gerencia a memória em integrações de longas e complexas, e também a facilitação de prompts, que automatiza aí a melhor criação de prompts para otimizar resultados. Pode passar, João. Já essa tabela, eu montei ela para comparar qual que é a diferença realmente entre LinkedIn, Hugging Face e GPT API isoladas, dado que elas têm uma determinada aplicação de sinergia entre elas também. É, Basicamente, em relação à estrutura modular, o LangChain tem uma estrutura que permite a construção de pipelines complexos ao integrar diferentes módulos, como modelos de linguagem, memória, ferramentas de pesquisa, entre outros. Já o Hugging Face, ele não é modular. Embora ofereça acessos a modelos prontos para uso, não tem um foco na integração de múltiplos módulos para criar fluxos customizados como o LangChain. Já os GPTs APIs, no caso, as APIs dos GPTs isoladas, não oferecem estrutura modular, são APIs diretas com funcionalidades limitadas e focam em simplicidade de uso. E já em relação a modelos pré-treinados, em relação à diferenciação entre essas aplicações, o LangChain não oferece modelos pré-treinados diretamente, mas suporta e integra diversos modelos pré-treinados de outras plataformas. Já o Hugging Face fornece acesso a uma vasta gama aí de modelos pré-treinados em sua biblioteca, especialmente para tarefas aí de NLP. Já as GPTs API isolados também fornecem modelos pré-treinados, como modelos do ChatGPT da OpenAI, mas com menos opções aí de personalização. Em relação à memória, o estado também, o LangChain suporta o conceito de memória, permitindo que os modelos lembrem de interações anteriores durante um diálogo. O Hugging Face não oferece esse recurso nativamente, né, dado que a sua maioria dos modelos aí externos e sem memória de contexto anterior. Já o GPT APIs isolados não há suporte para manter o estado ou memória entre interações também. Já em relação à flexibilidade de uso, né, o LangChain ele é muito flexível, com capacidade de interagir aí com várias ferramentas, APIs e componentes para fluxos personalizados. O Hugging Face já é moderadamente flexível, focado aí principalmente em fornecer acesso a diferentes modelos de NLP, mas sem a mesma capacidade aí modular que o LangChain tem. E já as GPTs isoladas assim, são menos inflexíveis, sendo focadas mais em tarefas cotidianas. Aí agora a dependência de contexto, não apenas em APIs externos, no caso do LangChain, também no Hugging Face é apenas para modelos que não são locais, e já o ChatGPT apresenta, assim, uma dependência de contexto. A comunidade do LangChain ela é crescente, mas só que ela é menor, e já o Hugging Face ela é grande e ativa, e dos APIs aí, no caso dos GPTs isoladas, relacionados a são grandes, né, para desenvolvedores de OpenAI. Pode passar. Certo, pessoal. Abordando um pouco
da arquitetura ali do LangChain, a gente tem essa divisão que eles propõem lá nessa página mesmo. E, assim, dentro do que a gente se planeja para apresentar, a gente vai focar mais em apresentar os componentes, para a gente poder fazer as integrações, fazer o encadeamento de componentes, e um pouco do que vem disso também ali, do LangChain Core, que está dentro da parte de arquitetura. Essa parte do LangGraph Cloud e do LangSmith seria mais. O LangSmith que a gente viu seria algo mais para você usar a ferramenta para debugar, fazer testes, ver o traceback, a comunicação entre os diferentes componentes. O LangGraph tem um pouco mais a ver ali com o cloud para você fazer o deploy de alguma aplicação sua, usando agentes, usando outras ferramentas ali que a gente pode passar. Então, falando um pouco sobre a arquitetura da biblioteca, a gente tem alguns pacotes separados, sendo que o LangChain Core e o LangChain são aqueles que trazem as abstrações mais básicas. Então, a gente trouxe alguns exemplos aí, por exemplo, os modelos de LLM, ou de chat models, como você faz, por exemplo, para armazenar uma base de dados vetorial, ou interagir com isso, fazer um encadeamento, por exemplo, dos prompts, com os modelos, e depois como que você vai interpretar a resposta do modelo, né, que seriam os parsers. Então, no geral, esses componentes ficam mais encapsulados nesses dois pacotes, o LangChain Core e o LangChain. E aí também tem o LangChain Community, que vídeo lá, a documentação deles é a parte mais focada para a comunidade. Então, tem terceiros que interagem com essa base do LangChain e criam tipo, suas próprias abstrações de como conectar isso com os fundamentos mais básicos. E aí, dentro dessa parte de community, a gente acaba tendo também outras derivações que são pacotes separados de terceiros mais conhecidos ou que têm uma demanda maior, pode passar o slide. E aí, nesses casos, por exemplo, a gente tem um pacote separado para o OpenAI, para o Anthropic, para esse da NVIDIA, alguns exemplos aí, né? Do Google também, pode passar. Outra visão que a gente queria trazer sobre o ecossistema é que na documentação ele separa dessa arquitetura aí. Então, a gente tem alguns blocos principais que, olhando de cima para baixo, né? De esquerda para direita, a gente teria lá em cima os agentes, depois a parte de chains, para fazer o encadeamento dos componentes, e dentro do chains a gente tem, dentro não, desculpa, conectado a ele a gente tem outros subgrupos que seria da esquerda para a direita, memória, o Data Connection e o Model I/O. E relacionado a isso, a gente tem ali também um vínculo com o LangSmith, como eu disse, para debugar, ver o traceback do que está passando de um componente para o outro, no encadeamento, como que está passando no terminal. Pode passar o slide. E aí, dentro dessa arquitetura, o que a gente focou para trazer alguns exemplos até de implementação técnica e também explicar um pouco mais sobre os componentes que estão nesses subgrupos, a gente marcou aí em vermelho essas partes do ecossistema que a gente vai explorar mais em fundo. Mas basicamente seria os componentes base para fazer encadeamentos, essa parte de base de dados vetorial, como armazenar, como fazer o embedding dos dados, a questão da memória, como que a gente trabalha ali com o buffer, a versão mais básica, como carregar documentos e depois processar, transformar eles, por exemplo, quebrar os textos e partes menores. E mais ali à direita, aquele bloco que tem os prompts, os language models e como fazer o parsing da resposta dos modelos. Pode passar. Bem, então a gente deu uma passada, né, pela estrutura geral por assim dizer. Mas, enfim, todas aquelas partes, como os agentes,
Model I/O, memória, etc. Todas elas, né, elas têm dentro de si os componentes. Então, esses componentes, né, do LangChain, eles têm interfaces padrões, né, extensivas. Ah, e a ideia, né, é que isso seja padronizado justamente para garantir a modularidade que o LangChain, né, disponibiliza para a gente. Ah, no geral, a gente tem aqui, né, a gente trouxe aqui 18 componentes, né? Segundo a documentação do site, são todos, né? A gente vai passar mais a fundo, né, cada um deles e, enfim, discutir o que fazem, né? Onde seriam usados, mas o foco aqui, né? Enfim, a parte importante, né? Essa ideia de eles todos terem uma interface padrão, né? Que é o que garante essa integrabilidade do LangChain. Então, enfim, só comentando por cima, né? A gente tem os chat models e LLMs, né? Que são modelos de linguagem, os dois, né? O LangChain são tratados como modelos de linguagem. Tem diferenças, né, entre esses dois componentes, né? Vai ficar claro, mas, ah, enfim, a gente tem prompt templates, que são componentes que padronizam, enfim, as entradas, né, de input para esses modelos de linguagem. A gente comentou um pouco sobre memória, então a gente tem, por exemplo, o componente chat history. A gente comentou também já de embed, então a gente tem um componente para embed, né? Então, enfim, a gente né, entrega basicamente componentes para tudo, né? É isso que está contida o poder dele, né? Então, enfim, para começar a falar, né, a gente está falando de LangChain. Então, o conceito-chave do LangChain, fala alguma coisa? Desculpa, eu vou. O conceito básico do LangChain é as cadeias, né? As chains. Né? Então, atualmente, isso foi algo até que a gente notou, né, ao longo do trabalho, é que o LangChain é um framework, né, bem recente e ele está em constante evolução. Então, atualmente, né, as LangChains, elas utilizam o que eles chamam de LCL, né, que é LangChain Expression Language. É uma forma mais declarativa de você, enfim, escrever suas chains. Só que tem componente meio que legado e é uma função, tipo, uma função meio que estruturada para você montar o chain. A gente não vai abordar ele porque, enfim, o padrão agora é utilizar o LCL, né? Mas só um comentário aqui sobre como, tipo, a biblioteca, o framework em si evolui muito rápido, né? Então, o que que é a chain no LangChain? É uma maneira declarativa de encadear os componentes do LangChain, aqueles componentes que a gente viu antes, né? Eles vão ser encadeados, formando uma cadeia, desde o mais simples, que seria um prompt seguido de uma LLM, né? Que isso quer dizer o quê? Você espera um tipo de prompt, né? E ele é passado para o seu modelo de linguagem, né? No caso ali uma LLM. Só que não tem um limite definido para isso, né? Você pode ter cadeias super complexas, né? Segundo o site do LangChain, já foram rodadas cadeias com mais de 100 etapas. E tá, e como que é a sintaxe, né, do LCL? A gente utiliza as cadeias, né, a gente cria as cadeias utilizando esse operador pipe, né, que é essa barra em pé. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma chain, né, seria um prompt, né, que é passado por um chat model e que é passado por um output parser que vai, enfim, tratar essa resposta do chat model. Enfim, e cada um desses componentes, né, eles implementam o que eles chamam de Runnable Interface, né? Cada um desses componentes, ele executa esse protocolo Runnable.
Isso quer dizer que todos eles, né, sejam chat model, output parser, output template, eles têm, né, padrões que, enfim, isso é o que cria a modularidade do LangChain e permite, né, a customização das suas cadeias, enfim, de uma forma padrão de você chamá-las, né? A gente tem um esquemático, né, só simplificando, né, a ideia ali, né, a gente tem a ideia na imagem e a chain é equivalente, né, que seria isso embaixo, né? O user dá um input, que ele entraria para o prompt template, esse prompt template passa para o model, esse model aqui no caso, ele passa isso para uma tool, para um outro componente, isso volta para um outro model, e o resultado é parseado com o output pass. Aí tá, aí explicando mais os componentes, né? O que é o chat model? O chat model, ele é nada mais do que uma LLM, né? Só que ele espera, né? Esse componente ele espera ser imputado para ele uma mensagem ou uma sequência de mensagens, né? Uma lista de mensagens. Mensagens são outros componentes, né, do chain. E a diferença dele, a gente vai passar brevemente para o próximo componente, que é o LLM em si, né? Ele não espera um texto simples, né? Ele espera uma mensagem que a gente pode ver ali na, na imagem, né? Ela tem definido, né, qual o content dela, né? E você pode ter, por exemplo, outros parâmetros, né? Como o role, né? Isso separaria, por exemplo, o role definiria o que é uma mensagem humana, que o LangChain entende como o prompt, de fato, né, do usuário, ou uma system message, que é, no caso, meio que um pré-prompt, né, que define, por exemplo, ali no exemplo que a gente tem, tipo, né, que o chat model ele tem que pensar que ele é um assistente de IA, né, e aí ele vai pegar aí uma mensagem, enfim, tratar, né, nessa instrução, sistema. Vale lembrar que o LangChain ele não tem nenhum modelo de chat. Então, por exemplo, o que a gente utilizou, o que a gente mais utilizou foi o do Gemini, mas na imagem aqui eles estão utilizando o OpenAI, né? Então, vou usar como exemplo, né? Você pode ver que o chat do OpenAI, ele vem no caso ali tá LangChain, mas enfim, eles são mantidos pelos parceiros, né? Geralmente nos pacotes dos parceiros. Tá? O LLM é um componente mais legado, né? Ele está em desuso, né? Frente ao uso do chat models. A grande diferença é que ele basicamente espera um input, o input, no caso dele, seria uma string, né? Que não trabalha com... é tão poderoso quanto o componente chat model, que, enfim, ele aceita mensagens, né, que são mais estruturadas do que simplesmente a string. As mensagens em si, né, são o que os modelos de linguagem, né, os componentes do modelo de linguagem esperam, né, e retornam, né. Eles recebem uma lista de mensagens, na entrada eles já retornam uma mensagem em saída. Por padrão, existem tipos de mensagens diferentes, né, e as mensagens elas possuem propriedades como role, content e response metadata, né. A role descreve quem está dizendo a mensagem, né, seria o user, né, que seria, por exemplo, uma message, assistente, system ou tool, né? O content é o conteúdo da mensagem. Response metadata são, enfim, metadados adicionais sobre a resposta do seu modelo, né?
Aí, dentro do componente message, a gente tem tipos de mensagem, classes de mensagens específicos, né? Seriam, por exemplo, a Human Message, a eMessage, System Message, Return Message. Cada uma delas, né, a diferença entre elas vão ser que elas, por exemplo, elas já têm a role definida, né? A Human Message, a role definida de user, System Message, por exemplo, a role definida já é de System, né? Então, você só passa o content, né, nesse caso. Os próprios templates, eles ajudam a traduzir, né, o input, ou seja, os parâmetros passados pelo usuário, né, para os language models, né, pode ser tanto um componente de chat, né, chat ou de LLM, a gente viu anteriormente. Eles são usados, né, para guiar a resposta das LLMs e gerar, né, para elas gerarem conteúdo relevante. Eles recebem um dicionário, né, cada palavra vai ser uma variável. A gente vai ver depois, né? Você pode, enfim, colocar dentro do prompt template as variáveis que você espera, né, serem preenchidas. Então, você tem um template geral com variáveis dentro, por exemplo. Ah, e aí a gente tem aqui alguns exemplos de prompt template. String prompt template, chat prompt template, message placeholder. Exemplo selectors. O LangChain, ele, ele implementa um template específico para a técnica de prompt chamada few shot, né? Então, a gente pode ver ali na imagem de baixo, está chamando ali o few shot prompt template. Esse é um template específico, né, para quando você está querendo trabalhar com esse tipo de né, técnica de engenharia de prompt. E aí, né, para esse template, existe um componente específico, né, que complementa, né, a funcionalidade dele, que é o exemplo select, né? O exemplo selector nada mais é do que um componente específico para você passar, para você selecionar, né, no caso, um dos exemplos são passados para o template de few shot. Então, né, como faz parte da técnica, né, a gente tem vários prompts Java, né, pré-definidos, que o objetivo, né, deles é deixar a resposta final mais próxima da desejada. Só que às vezes, né, é mais interessante você não deixar isso hard-coded, né? Você tem uma lista de exemplos e você escolher qual exemplo ajuda mais no seu caso, né? Então, esse componente aqui, ele ajuda nisso, né? Através de técnicas de similaridade, né? Ele vai ler a sua entrada e escolher o exemplo que tem mais a ver, né, com a sua entrada para ser passado como exemplo para o seu prompt de few shot. Ah, aí é o tipo de passo, né? Dependendo da situação, né, você pode querer esperar na saída estruturada, né? Então, vamos supor que você está com uma chain que, enfim, o objetivo é gerar talvez um CSV, né? Mas aqui no caso a gente tem só uma lista, só basicamente um vetor, né, gerado. Mas, enfim, dependendo da sua aplicação, você pode esperar da seu chat model você vai estar usando ele para criar dados dummies, por exemplo, né? E, enfim, você vai querer depois passar isso, né, por uma forma estruturada
mas o LangChain já te ajuda nisso, então é, já tem componentes para fazer esse parseamento, né, do que o chat model gerou, né, e ele já te entrega o resultado, né, já no formato, enfim, desejado. O exemplo que a gente tem aqui na direita, ele está usando o comma separated list output parser, né? É um output parser para gerar uma lista, né, separada por livro. Mas a gente tem outros exemplos. A gente tem tanto output parsers que são para tratar JSON, XML, CSV, e o que eu achei muito legal é um que, né, gera data frames do Pandas. Não teria caso que, enfim, a gente poderia pedir para a LLM criar um dataset para a gente, por exemplo. Sim, agora eu vou continuar falando sobre o componente Chat History. Ele é basicamente uma interface conversacional de aplicações de LLM. A maioria das aplicações de modelo de linguagem tem uma interface de conversação. É uma parte essencial para referenciar informações introduzidas anteriormente na conversa. O sistema deve ser capaz de acessar ao menos uma janela de mensagem passada diretamente. E o conceito de chat story no LangChain, chat story é uma classe de LangChain para gerenciar histórias de conversas. Envolve a cadeia subjacente, registrando entradas e saídas. Armazena a mensagem em um banco de dados de mensagens. Interações futuras carregam mensagens e utilizam como parte de entrada de cadeia. Aqui, né, nesse story, por exemplo, o OpenAI, você coloca um texto, né, e ele armazena na memória. Tanto é que ele fala, quando eu faço uma pesquisa posterior, ele traz da memória e fala assim, você estava falando sobre esse assunto, e ele volta a incluir esse assunto que você estava falando no chat novo. Eu acho isso muito interessante. E até interações futuras carregam essas mensagens e utilizam como parte da entrada da cadeia, como eu estava explicando. E o objetivo do documento LangChain. Tem um documento, que é o Object LangChain, que armazena informações sobre dados. Tem um Page Content, que é um atributo contendo o conteúdo do documento com uma string. E um metadata, que é um dicionário com metadados arbitrários associados ao documento. Pode passar. Isso aí, pode passar. Tem um componente Documents Loader, né? Esse é quando você quer carregar um documento no LangChain. Ele tem diversas integrações, tá? Como o Slack, o Notion, Google Drive, entre outros. E cada um desses documentos, né? Ele é carregado pelo Document Loader. Aqui eu coloquei um exemplo simples, né? De carregamento de CSV. Então, existe uma classe, né, CSV Loader, e ele puxa from LangChain Community Document Loader, CSV Loader, import CSV Loader. E Loader é igual a CSV Loader. E aí você já tem um CSV Loader já em forma de documento para entregar ao LangChain. Pode passar. Aqui é a transformação de documentos no LangChain. Após carregar um documento, muitas vezes é necessário transformá-lo para melhor adequá-lo à sua aplicação. Exemplo comum: dividir documentos longos em partes menores para caber na janela de contexto do modelo. Transformadores de documentos LangChain. LangChain oferece uma variedade de transformadores integrados para manipulação de documentos. Dividir, combinar, filtrar, entre outras formas de transformação. Divisão de textos longos. Necessidade de dividir textos longos em pedaços menores, importantes, manter partes semanticamente relacionadas juntas. Pode passar. Aqui é texto splitter, né? Ele é dividido em 3 passos e ele divide um texto em pequenas partes com significado semântico. Isso é muito importante. Ele mantém a semântica da divisão. E o segundo passo, ele combina essas pequenas partes em blocos maiores
até chegar a um ponto que a função determina que ele deve ter esse tamanho. E o último passo, ele faz, atingido o tamanho, ele faz um bloco do pedaço do texto e começa um novo bloco com alguma sobreposição para manter o contexto. E eixos de personalização de diferentes textos. O contexto é dividido critério de divisão, como o tamanho de bloco é medido, métodos de medição do tamanho do bloco. Pode passar. Embedded Model. Módulo de embedded e representação vetorial. O modelo de embedded cria uma representação vetorial de um texto. Um vetor é uma matriz de número que captura o significado semântico do texto. Essa representação permite realizar operações matemáticas com busca de texto e significados semânticos. O ChatGPT é capaz, por exemplo, de fazer operações matemáticas complexas, né? Eu estava vendo outro dia que ele fez uma prova do ITA e passou, no, gabaritou a prova do ITA, né? Então, ele tem uma capacidade muito grande. Busca por similaridade semântica. Através de embeddings, é possível realizar a busca baseadas na semântica. Essas buscas são fundamentais para recuperar contextos relevantes para o LLM responder consultas de forma eficaz. Classe Embedding de LangChain. Essa classe Embedding serve como interface para modelos de embedding de texto. Suporta diversos provedores de modelos de embeddings como OpenAI, OS, Hugging Face, além de outros locais. Pode passar. Vector History. Esse é um outro componente, né? Ele é o armazenamento de pesquisa e dados não estruturados. Uma forma mais comum de armazenar pesquisas de dados não estruturados é através de embeddings. Dados não estruturados são documentos, são imagens, são planilhas de Excel. Esses são dados não estruturados, né? O processo envolve o armazenamento, um embedded de dados de armazenamento de vetores resultantes, consulta, embedded de consulta e recuperação de vetores mais semelhantes a consulta embedding, vector stories, armazenamento de vetores, responsável por armazenar os dados embedded e realizar buscas similarmente vetorial, facilita a gestão de dados embedded e a execução de pesquisa vetorial automaticamente, metadados e filtros de vetores stories. A maioria dos vetores stories também armazena metadados sobre os vetores embeddings, suporta a filtragem de metadados antes da busca de similaridade, permitindo maiores controles de documentos retornados. Aqui eu coloquei um exemplo bem simples, né? Que é um vector history, que ele puxa o my vector story. É simples assim. Pode passar. Pessoal, estão me ouvindo? Uhum. Beleza? Então, pessoal, falar um pouco do Retrievers aqui. Agora, Basicamente, agora é quem? Retrievers. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, o seu microfone está aberto. Tá Fecha aí, dando para por ouvir? favor. Tá. Então, beleza. Então, vou continuar então. Beleza? Então, o Retrievers, um outro componente, ele é basicamente uma interface que ele retorna documentos com base em uma consulta e em linguagem natural. É basicamente uma string, né? Você fala lá, eu quero um documento relacionado a enchentes no Rio de Janeiro. Aí vai trazer um histórico, um banco de dados de documentos relacionados a esse tema, especificamente, ou não, né? Dependendo do tipo de pesquisa, essa informação. Outra diferença que ele tem em relação ao Vector Storage, que foi apresentado anteriormente, ele não precisa armazenar documentos, ele apenas recupera os documentos. Um exemplo aí que eu já havia dito, Wikipedia, Amazon, Kendra, ou vetores mesmo, que você tem um banco de documentos aí, seja lá em PDF, planilhas, e você quer investigar quais desses documentos têm algum tipo de informação específica que você quer buscar. Esse é o papel desses retrievers. Como entrada, como dito anteriormente, ele recebe uma string de texto. Uhum. Saída é uma lista de documentos relevantes associado a essa string que você pesquisou. Aí, trazendo um exemplo, aí, criando um retriever a partir de um vector story, basicamente um vetor aí de documentos, tem um loader aí, um text loader, você vai ter um arquivo TXT, por exemplo, e em cima disso, você vai gerar os embeddings em cima desse texto e criar aí, basicamente instanciando esse vetor. Subsequentemente, em seguida, a gente inicia esse retriever, que basicamente
fazendo essa pesquisa usando aí a string, né, específica sobre esses documentos. E aí é o retriever.invoke e automaticamente vai te gerar um vetor de documentos associados a esse contexto aí. Alguma dúvida aí, pessoal, nessa codificação? Acho que é bem. Se tiver algum ponto específico, podem falar aí. Aí a gente não retorna depois. Tá tranquilo? Conseguindo enxergar bem o código? Beleza. Então pode ir Tranquilo. pro próximo. Já a questão de armazenamento de chave-valor é um outro ponto. Basicamente, o LangChain ele traz as principais classes aí em termos de uso de chaves-valor, que é o Astra, DB Style Stores, Cassandra Stores, Elastic Search, in-memory by stores, local field storage, Redis stores e updates Redis by stores. E, e alguns são locais e outros não são locais, apenas um pacote, em grande suma maioria. Aí mostra também a quantidade de downloads que basicamente cada um utiliza, né? Tem um forte uso aí, muito grande relacionado aí a in-memory byte storage em relação aos demais, em termos de aplicação. Isso uso por mês, né, em termos de acesso. Já o contexto do que seriam armazenamento de chave de valores são técnicas como indexação e recuperação com múltiplos vetores de cache que se beneficiam de um sistema de armazenamento em chave de valor. Uma interface based storage permite o armazenamento de dados arbitrários. O storage, aí, de certa forma, ele armazena dados binários e cuida da codificação e decodificação internamente. E a vantagem é que simplifica o gerenciamento, aí, permitindo que o usuário pense em um único tipo de armazenamento. Aí tem alguns métodos que eles trazem em termos de pesquisa, que seriam o MagJet, que basicamente obtém um conteúdo de várias chaves, retorna nome se não achar nenhuma chave se existir. O M7, que ele basicamente define conteúdos de várias chaves. O MDelete, quando você quer excluir várias chaves, ou uma chave específica, você coloca lá OK e a sequência de string específica daquela chave valor. E o Edgecase, que traz no caso, todas as chaves com um filtro opcional por prefixo. Pode passar. Chegando aqui agora no tudo, nas ferramentas, né, no LangChain, basicamente as ferramentas elas partem aí de utilizações chamadas por modelos, né, que recebem entradas geradas por modelos e retorno saídas, como se fosse uma função. E basicamente essas funções são descritas aí como tendo como atributo aí nomes, descrição, agentes de esquema, no caso esquemas que poderiam ser um arquivo GeoJSON, por exemplo, e o retorno direct, que seria booleano. Basicamente, cada um desses nomes deve ser exclusivo em um conjunto de ferramentas que eles fizeram em um agente. A descrição descreve uma ferramenta, o que a ferramenta faz, usando um contexto em um agente. O ArgScan é opcional, mas recomendadamente obrigatório aí, se estiver usando, manipulando de retorno de chamada. Ele pode ser usado aí para fornecer mais informações, por exemplo, exemplos de poucos disparos ou validação aí para parâmetros esperados. E já o return indirect, relevante apenas para os agentes, quando true, e Uhum. depois de invocar a ferramenta fornecida, o agente aí irá parar e retornar resultados diretamente do usuário. Mas eu vou retomando exemplos posteriormente para vocês entenderem essas relações aí. Modelos, basicamente, o uso de modelos podem solicitar chamadas de ferramentas com entradas especificadas e obter resultados para completar tarefas. E também tem um toolkit, que seria a coleção de ferramentas. Aí você poderia ter várias coleções para tarefas específicas, de acordo com a necessidade que você for desempenhar ou criar em termos de funcionalidade, né? Exposição de um método GetTools para obter a lista de ferramentas, para você ver quais ferramentas você tem disponíveis ou que você criou. Pode passar. Aí um primeiro ponto, essas ferramentas, você consegue criar uma própria ferramenta sua também, né, no LangChain, através de funções, né? Um exemplo aí, uma função simplória, eu só quero fazer uma modificação de um elemento A e B e quero criar essa função. Todas essas linguagens, também em grande parte em Python, tá? Essas definições de funções, você define ali o múltiplo e o inteiro, o A e B inteiro, inteiro, múltiplo, multinumbers. E automaticamente, usando a ferramenta, você tem um múltiplo, que é o output múltiplo, qual que é o múltiplo name dele, você estabeleceu o múltiplo. Aí, múltiplo ponto description. Qual que é a descrição dessa sua função? É a multiplicação de dois números.
O multiple invoke, agora, o que que ela faz basicamente? Aplica a função. Aí, multiple invoke, toda vez que esse invoke é para você aplicar uma determinada função no LangChain. Aí, A é 2, 3, então o output vai ser A vezes B, né? É igual esse LangChain Core Tools embaixo, que aí tem o Grand Uhum. Tool, aí assíncrono, def, a múltiplo, e vai funcionar da mesma forma, de forma aí assíncrona, caso necessário. E uma outra, aquele ponto que eu falei para vocês, que é escrito aquele esquema em GeoJSON, e no segundo exemplo, e o terceiro exemplo, aliás, do lado direito, onde você vai ter a definição da escala factor, list, para listar, de certa forma, calculando o máximo, agora estou fazendo multiplicação de A em vez do máximo de B. Aí explico isso de uma forma e ele desencadeia um esquema em GeoJSON, embaixo, como resultado. É um múltiplo de máximo em relação a B. É, temos as propriedades de descrição, de escala factor, A e é uma string, descrição de B, que é uma lista de inteiros para calcular o máximo, o número máximo, e também um inteiro, é um array, e assim ele vai trazer essa descrição de forma de esquema, que possibilita muitas interações aí futuras. Pode passar. Outro ponto também que pode ser utilizado nas funções são LangChain enables, que foi explicado anteriormente, né, os enables, e basicamente você cria um prompt simples, relacionando a sentença simples, né? Humano, say, message. Depois um modelo de chat genérico, um hello, e vai ter um encadeamento de prompt logo em seguida. Seria o prompt, o modelo LM e o extrude output parse, no caso, o parte parcial. Depois vai convertendo em uma ferramenta, que é o change as tools, aí que você consegue definir a ferramenta de fato e subsequentemente como usar ela. Basicamente, o is2name, você vai saber qual que é o nome da função que foi criada, aí lá o change tools, ele criou lá o simple chat tools, e a descrição que ele responde mensagens similares. Aí eu perguntei, considerando a mensagem, somente, aí ele vai trazer, só tem uma mensagem, então o output vai ser hello, por enquanto, porque é a mensagem interna lá que você adicionou no modelo, ela só tem um hello, mas poderia ir colocando mais sentenças aí. Pode passar. Aí também tem ao subclassificar a partir de Base2. Esse é um método mais flexível e ele fornece um maior grau de controle às custas de mais esforço de código também. É aquela história, quanto maior o nível de detalhe e maior o nível de especificidade, maior é a complexidade do algoritmo, né, de certa forma. Basicamente, aí está criando duas classes específicas, o Calculator Input e o Custom Calculator Tools, basicamente fazendo a mesma operação de multiplicação entre um elemento A e B. Aí, no final, a estrutura como ele aborda e a especificidade desse documento é um pouco mais profunda. Também que ele vai fazendo multiple name, trazendo que é um calculador, multiple tools description, são uma descrição um pouco mais aprofundada que você pode aprofundar, e o multiple tool invoke, que é a mesma coisa, a forma como você vai trazer a invocação dessas uso da ferramenta. O próximo, o próprio dos exemplos passados, né? Similar que os exemplos passados, porém com uma arquitetura um pouco mais customizada, né? Eu posso usar essas classes em diferentes condições específicas. Pode passar. Aí, João. Pessoal, antes de passar, vocês têm alguma dúvida em relação a esses componentes que eu acabei de falar? Só para que se prosseguir com alguma dúvida, acaba que complica o entendimento dos agentes e outros processos. Tá ok? Tá bom, obrigado. Beleza, pode continuar, João. Certo, eu vou seguir aqui, né? A gente trouxe essa imagem inicial para exemplificar a atuação do agente, está conectado ali com o que ele está representando como brain, que seria o próprio modelo de LLM. A gente tem algum modelo por trás, no nosso caso LLM, e vai fazer as ponderações a partir dos inputs anteriores. E a ideia do agente é que ele possa ter uma autonomia em conexão com as ferramentas que o Teodoro acabou de descrever, para poder complementar a capacidade do modelo de LLM em responder alguma pergunta do usuário. Então, a gente pode pensar isso, por exemplo, a gente passa o input para o modelo, pergunta para ele, por exemplo, qual que é a temperatura
né, o clima de tal lugar, e aí a gente tem um agente que ali por baixo dos panos ele está atrelado aí ferramentas, tools, que conseguem fazer essa pesquisa da temperatura, por exemplo, a umidade de um lugar, e devolver essas informações climáticas que o modelo não saberia inferir só com os inputs anteriores. Então, e aí também ter a possibilidade do modelo de LLM conseguir tomar decisões que são delegadas aos agentes. Pode passar. Então, é, como eu disse, né, o principal objetivo é habilitar que os modelos de LLM possam tomar decisões diretamente com o uso dos agentes. E aí, com isso, a LLM ela também consegue interagir com ambientes externos e executando ações. Então, algumas aplicações disso seria, por exemplo, automações, em geral, né? Ferramenta de geração de código, chatbot. Pode passar o slide. E dentre as suas fases de operação, a gente tem a divisão, a gente pode fazer a subdivisão de tarefas. E aí uma coisa que eu acho relevante mencionar é que lá na documentação eles mencionam que os agentes eles seguem uma arquitetura de React, que é um nome lá que eles deram, que combina o Reason, que vem da LLM, com a parte de Acting, que seria a parte iterativa que os agentes fazem. E aí eles seguem um fluxo que é basicamente o modelo ele recebe os inputs que ele tem ali do contexto da LLM até o momento. Ele, a partir da interpretação que a LLM tem em cima daquilo, ele vai acionar o agente, que tem um conjunto de ferramentas. E como o Taylor mostrou antes, as ferramentas você consegue descrever de forma esquemática o que elas recebem por parâmetro. Então, como eu disse no exemplo anterior, se eu peço, por exemplo, a temperatura ou tipo, a umidade em algum lugar, se eu tenho um agente lá vinculado, que ele tem uma ferramenta que consegue acessar essas informações, ele vai saber isso pelo contexto, vai linkar o contexto com, com os argumentos do esquemático da ferramenta, que está vinculado ao agente. Então, o agente ele entra em ação nesse sentido, em delegar para a ferramenta, para ela fazer a requisição, pegar essa informação externa, as mensagens ali até o momento da LLM, volta isso para o modelo, a gente faz o parsing dessa informação e aí, em algum momento, tipo, a LLM vai ponderar se aquele resultado é suficiente e chamar outro agente ou chamar aquele agente de novo, ou se ela já entrega a resposta final para o usuário. Então, mais ou menos essa é a ideia do fluxo dos agentes. Pode passar. E a gente trouxe também assim, uma visão mais geral sobre a parte de memória, que seria essa capacidade de armazenar e utilizar o contexto das mensagens passadas, permitindo interatividade, continuidade do contexto. Então, por exemplo, alguns tipos de memória que a gente tem é esse buffer memory, que ele vai armazenando o histórico completo da conversa. E a gente também pode fazer sumários, né? Um resumo das mensagens passadas. E também tem um pouco a ver com a questão que a gente até mencionou antes, lá do chat history e a parte de seleção. A gente consegue filtrar também o que a gente realmente vai manter na memória para atender às restrições dos modelos com relação à quantidade de tokens, por exemplo. Pode passar. Aí, de novo, acaba até voltando ali, chat message history, mantém um histórico simples, troca de mensagem entre usuário e modelo. Tem essa parte de entity memory, que a gente consegue lembrar partes específicas das mensagens, tipo nome, datas, locais. A gente consegue fazer, de forma geral, essa recuperação do contexto, garantindo respostas mais consistentes. E a gente consegue integrar isso com aquelas cadeias. Então, se eu monto meu prompt, né, eu tenho lá o placeholder dentro do prompt, e quando eu faço a chamada daquele método invoke, e vou especificando o que tem que entrar no prompt, para lá na frente o modelo fazer o parsing desse resultado e jogar para mim, isso também pode ser gerenciado através desse componente de memória.
Eu vou mantendo todos os prompts, tem as estruturas das mensagens e vou mantendo essa história. Pode passar. É, bom, só mais um detalhe, né? Memória personalizada no sentido de você pode criar regras específicas de como o histórico é armazenado. É útil para aplicações complexas que exigem um maior fluxo, um maior controle sobre o fluxo de informações. Então, você melhora a experiência do usuário ao manter um contexto maior das conversas. Um caso mais direto seria, por exemplo, um chatbot. Você vai gerenciando quais são as mensagens que você vai mantendo e quais que você vai eliminando. E tem essa capacidade de personalização para necessidades específicas. Mesmo no caso de uso do chatbot, você poderia tipo, atender diferentes perfis do mesmo chatbot, só que fazendo essa gestão do que permanece e do que vai sendo trocado no histórico de mensagens. Pode passar. A gente vai começar então nossa parte de demonstração técnica. Ah, nós vamos mostrar É, fazendo LangChain. posso apresentar essa parte? Aham. Bom, pessoal, basicamente, em termos de demonstração técnica, a gente dividiu em diferentes aplicações aí. Eu acho que é cerca de quatro ou cinco, né, João? Se não me engano, aplicações. E a gente vai apresentar para vocês o fluxo que a gente se deu para cada uma delas. Essa em específico, particular meu, né, eu estava conseguindo, cara, eu tenho vários PDFs e eu preciso, de forma de pesquisar, assuntos específicos nesses PDFs para saber quais desses artigos onde buscar essas informações específicas para citação, para ajudar no processo de construção particular aqui na dissertação, tese, enfim, isso auxilia muito. Basicamente, eu parto do PDF por meio de uma palavra, por exemplo, um banco de dados que eu estou trabalhando é associado a risco de enchentes e inundações urbanas. Aí eu pesquiso, eu quero saber se esses artigos, os artigos falam sobre road risk. Aí, essa é uma questão, no caso, uma palavra-chave, por similaridade que eu vou pesquisar nesse PDF. Mas antes disso, o PDF ele faz parte do processo de um texto, ou seja, divisões textuais em pequenas partes, para ser criados os embeddings para essas partes do texto. Em seguida, ela é armazenada no Vector Storage na base, né, lá do LangChain. E, subsequentemente, depois vem o processo de criação da pergunta, o embedding da pergunta, a criação semântica, o modelo por trás também associado ao LLM, né, no ranking de resultados. Aí passa para o LLM, depois o answers, no caso, o resultado, né, para o usuário final. É basicamente esse fluxo que eu vou mostrar para vocês em termos de aplicação. Aí no final vai trazer o ranqueamento dos resultados na onde ou das sentenças nas quais estão associadas a esse tema dentro daquele PDF ou vários PDFs. Pode passar, Ju. O código, basicamente, eu estou utilizando o LangChain Vector Storage, um modelo que eu estou utilizando para realizar essa questão da criação do seminário de semântica é do Parallel Mini LM L6V2. Eu utilizei esse Transformers basicamente porque ele é open source e eu não quis gastar muito dinheiro também com implementações como OpenAI e APIs. Mas também a gente gastou também em outras aplicações aqui, OpenAI também. Tá? Um fluxo completo, eu passo aí primeiro onde estão meus documentos, né? No Drive, usando o Drive mesmo, onde tem uma base de artigos. Por enquanto, nesse exemplo, eu testei com apenas um artigo para ver se funcionava, e depois eu repliquei para mais artigos. Aí, crio os embeddings com base no modelo Paraphrase. Subsequentemente, é, cada sequência dessas linhas eu separei, no caso, fiz separação de quebra de linhas, para criar lá as sentenças, depois gerar os embeddings, para cada sentença gerada, né, que nem aquele fluxo que explicou. Aí depois para criar uma lista de pares. E por fim, criar um banco de dados vetorial no FAIR usando pares de texto embeddings, que é o Vector Stories. Basicamente, a gente pega os embeddings criados e o embedding do modelo, que foi criado lá pelas Synthesis Transformers, e agrupa no Vector Stories. Pode passar.
também para ter acesso depois do slide, professor, esses links que estão passando em Uhum. sublimado, vocês conseguem ter acesso ao código, rodar também, tá? Posteriormente também. A Ótimo. função, basicamente, a questão semântica, essa função search vector stores, basicamente a gente tem a query embedding, que gera o embedding e consulta corretamente, realiza pesquisa no vector embedding, gerando resultados aí, basicamente trazendo as palavras-chave, e um exemplo aí de consulta específico num caminhos clustering. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada à clusterização desse paper aí. Basicamente, ele trouxe os resultados, exibe os resultados, né? Before performance caminhos seja um número. Aí onde caminhos vai trazendo essas frases específicas. Um próximo passo que eu estou tentando implementar, mas só que isso posteriormente, é identificar especificamente em qual página está esse contexto, Uhum. frase, Uhum. e bem como em qual documento, quando eu estou trabalhando com mais documentos, que é um trabalho extra aqui que eu tô ainda computando aqui, quebrando a cabeça. Mas está saindo bem. Aí eu consigo compartilhar a tela aqui rapidinho, posso mostrar para vocês rodando aqui também com outras palavras-chave. Posso compartilhar? Uhum. Beleza. Send request. Eu não consigo compartilhar aqui, deixa eu ver se consigo. Agora, tenta agora. Vamos ver agora. Eu acabei de dar permissão. Beleza, beleza. Vocês estão vendo a minha tela agora? Conseguindo ver aí? Tem que clicar no Taylor Oliver manual. Vocês estão vendo qual é a tela aí, gente? Eu estou vendo a tua tela, mas quem não estiver vendo, lá em cima tem o Jonathan Tavares Screen. Depois tem Taylor Oliver Screen. É só clicar. Tá. Mas estão conseguindo ver o prompt do Colab? Sim, sim. Tá. Pelo menos eu. Aí, basicamente, instalando as bibliotecas aqui, eu associei com o meu Drive, tá? Tá numa pasta. Só carregando aqui o install, para instalar. Uhum. As bibliotecas principais eu usei o LangChain API PDF, que eles também, ele comporta também para fazer síntese também dentro do LangChain, e ele consegue fazer essas abstrações também de PDF. Algumas operações básicas aí de buscar, trabalhar esse documento, tá? Tem umas funções específicas para isso aí. Isso aí foi, carregou rapidamente. Uhum. Aqui, essa é a criação daquele passo a passo que eu expliquei para vocês, né? Para treinar o modelo, pegar o modelo lá no embeddings, criar os embeddings, ele vai criar e vai implementar o vector storage. E já a função em termos de busca vai ser a subsequente aí. Esperar ele rodar. Tomara que a Lead Murphy não esteja em atuação hoje. Aí funcionou, rodou. Aí aqui basicamente o caminho clusters que eu havia perguntado para vocês, ele vai trazer as principais perguntas aqui. Depois eu vou trazendo, vou perguntando outras coisas. E eu limitei a 4 resultados para não ficar uma coisa tão extensa também e perder tanto tempo em termos de análise de resultados. E como que os principais primeiros é o que realmente importa mais, em termos de ranqueamento, né, que ele ranqueia. Então, achei preso nesse contexto. Aí ele está rodando, pegando o modelo, entendendo o processo. Aí já trouxe resultados. Alterando a query aqui, vamos colocar fraud aqui, sempre. Lembrando que esse artigo, ele é um artigo específico relacionado a inundações extremas, tá? Então, fraud. Eita. Isso. Faltando um ó. Os É, lados é com dois olhos. isso. Não, foi de propósito, só para ver se ele Aí conseguia foi, ele pegou. É. pegando a LLM, para mostrar que a similaridade não é somente similaridade de palavra, entendeu? Sim, Ele sim. tá usando o modelo Transformers por trás também. Agora, colocando somente o também, ele vai trazer, talvez, os resultados um pouco distintos. Vamos ver se ele vai ter essa divergência aí. Mudou um pouco o resultado, já traz um É, resultado é mais. porque deu exact match com o primeiro. Isso. Mas ele conseguiu identificar também resultados associados ao flood de uma importância específica. Assim, aí vale testes, tentativas e erros aí também. Mas o resultado, assim, Ah, é bem interessante, assim, inicialmente, né, em termos de implementação.
Aí eu cheguei a implementar para mais documentos, que eu peguei mais três outros papers, né? E coloquei numa listagem, mas para trabalhar com banco já de PDFs. Aí no fim eu já falei, não, aqui o já Vectorize já funcionou bem, então deixa eu já gerar o resultado de forma direta, sem fazer essa transição de demanda. Ele demora um pouco mais, porque aqui tu vai estar analisando mais outros artigos. Deixa eu esperar. Aqui é o Fraud Risk Management. Aí estou usando precisando de vários outros documentos. Entendo. Aí o que falta agora é somente, é o que eu falei, com os próximos passos, é realmente melhorar um pouco mais a questão da interpretação. Eu quero saber qual é o número da página, qual é o número da linha da página, qual que é o trabalho específico para ficar mais fácil a referenciação, tá? Em termos de linkar. Certo? Eu posso mostrar a minha aplicação? Posso compartilhar a tela? Só tá cuspindo os resultados aqui rapidinho, tá? Ah, Finalizando. tá. É porque realmente o modelo demora um pouco, porque eles estão varrendo todos os documentos para poder trazer a resposta. Então, Mas eu não estou vendo o seu. aí depois também tem um outro contexto de melhoria, que seria a paralelização, também que o LinkedIn ele Uhum. consegue bem, para reduzir o custo também computacional. Mas aí já começa a entrar na parte de customers deles, né, em termos de custo. Aí a gente já falando, vamos aprender o básico para não gastar, né? Depois a gente, numa próxima evolução, avança um pouco mais. Aí, começou, trouxe Uhum. resultados. Resultados 1. Mas é isso, pode passar para a sua parte. Tem uma dúvida aí, pessoal, em relação à implementação? Tá ótimo. Ah, lógico, beleza. Então, vou parar de compartilhar aqui. Ok. É, posso compartilhar a tela? Pode. Ok. Pode. Isso, Pronto. zoom. Pronto. Vendo minha tela? Sim, senhor. Certo. Morador Isso aqui é um, fazer. isso aqui é um PDF, né, que fala sobre controladores fuzzy. Ele é relativamente longo, mas não muito, mas ele é relativamente longo. E o que eu vou fazer é sumarizar esse PDF. Então, aqui eu comprei a chave do OpenAI, eu coloquei um dinheiro lá na chave, consegui uma chave paga. Eu vou rodar aqui para carregar o ambiente. Uhum. Aí, esconde um pouco essa API aí, senão alguém vai pegar aí, dá Ah, vontade, né? Vai gastar o teu dinheiro. É, Ai, aqui ai. eu vou montar o driver, Ai, ai. porque o PDF está dentro do driver. Uhum. Certo. Aqui começa já a parte do chat OpenAI e do LangChain. Aqui eu fiz só um Hello World, está vendo? Ele já respondeu. Uhum. Isso aqui é só para testar. Hello World, you can assist you today. Aqui eu instalo mais algumas coisinhas. Aqui é o caminho, né? Aqui é para o PDF que está lá no Drive. Aqui é a função que lê o PDF. Uhum. E aqui já é o PDF sumarizado. Aqui Uau. embaixo.
Já sumarizou o PDF. PDF grande ficou só esse pedaço aqui. E aí, Esqueceu de control, utility control, control sys, delete, tarará. não é muito complexo, é simples de escrever. Alguém tem alguma dúvida? Como é que você julga que o resumo tá bom? Eu joguei mais ou menos pelo que eu conheci o PDF, né? Já tinha estudado. Pois é, então você conhece o original, Sim, and that's uses linguistic rule, os desculpa. first, Ah, não, tô dizendo, eu tô achando estranho, linguistic rules, do first controller, está certo? aham, Não que sim, isso, first controllers do not require. Não, tudo bem, você conhece o assunto. Porque aquele PDF tinha um montão de páginas, né? sim. E aí ele sumarizou bem. Isso aí é bem interessante. Né? Aí a minha aplicação é essa, para mostrar para vocês. Tá bom. Obrigado. Tá? Pode, Gente, pode parar de compartilhar. deixa eu voltar aqui. Prosseguindo, Sim, agora é o Phil Sons, tá? o próximo que está aqui na ordem, eu não sei se ficaram na ordem certa, eu vou falar da aplicação, né, utilizando o Full Shot. Aqui tem um esquemático bem simples, né? Mas, enfim, é só para exemplificar, a ordem dos acontecimentos, né? Então, o que que a gente espera? A gente espera mais um input, né? Que vai ser uma pergunta, né, por exemplo, que eu quero mostrar. Essa pergunta, ela vai entrar no prompt template, né? No caso, vai ser um few shot prompt template. Ele já vai ter sido carregado previamente com os exemplos, né? Que vão ser os nossos few shots. Esse prompt template ele vai ser passado, né, para o Language Model, que no caso foi o chat Gemini do Google, né? E aí a gente espera uma resposta que siga, né, o padrão dado pelos exemplos, tá? Eu só compartilhar um slide aqui, só abrir o Google Colab, eu vou trocar aqui a direção de tela. Consegue ver? Uhum. Uhum. Então, o que a gente está usando aqui é basicamente o LangChain Core, né? Eu tenho as integrações básicas e eu estou usando aqui a lib de parceiros, no caso da Google, a Google Gemini, né? Que é a que tem o chat Gemini. Uhum. Uhum. Vou rápido aqui, eu vou rodar tudo isso, só porque eu tive problemas de performance fazendo. Então, deixa eu só olhar aqui. Desculpa que eu estou no laboratório aqui. Enfim, a gente vai postar, né? Então, de novo, né? A gente está usando propriamente o chat, prompt template é necessário, né? E o prompt template específico para a técnica de full shot. E a gente tem a chave, né, do modelo, né? E aqui eu estou chamando
o chat da Google, né? O modelo específico é Gemini 1.5 Flash, né? É assim que a gente declara, né? A chamada, né, do componente de chat model. Passa a chave para ele. Eu defini aqui, né? O que eu estou chamando de LLM, mas enfim, não poderia ser qualquer nome que eu, né, tivesse estudado. O tipo de prompt que eu vou estar usando, eu chamo de prompt template, eu defino que vai ser uma questão, que espero que tipo de pergunta, né? Isso aqui é padrão, isso vai estar sempre, né? O que vai mudar vai ser a pergunta, né? Que eu vou passar e a resposta que eu vou passar. Aqui eu tenho um cenário que traz os exemplos, e esse aqui vai ser a base para os meus full shots, né? Então, qual foi o exemplo aqui, né? Dado. Esse aqui é um exemplo padrão sugerido pela própria documentação do LangChain. A ideia aqui é passar uma pergunta e ver se essa pergunta que foi feita ela é uma pergunta que tem resposta direta ou não, né? Então, ele vê aqui, né? Tipo, o exemplo seria, quem viveu mais, né? Mohamed Ali ou Alan Turing? Aí ele vê, é uma pergunta que precisa de outras questões para ser resolvidas? Então, sim. Por quê, né? Então, ele faz um follow-up aqui que é uma outra pergunta necessária para responder, né? Que seria, por exemplo, poxa, é, quão velho, né, Mohamed Ali morreu? Mohamed Ali morreu com 64 anos. Ok. Né? E quão velho o Alan Turing morreu? Ele morreu aos 41 anos. Nossa resposta final, né, de quem é mais velho, de quem viu mais, é Mohamed Ali. Então, aqui a gente tem outros exemplos assim, né, também. E aí, enfim, para chamar isso, o que que a gente faz? A gente chama a gente cria um prompt, né? Que vai ser o prompt template, que vai receber os exemplos, essa minha lista de exemplos como exemplos, e o padrão de prompt, né? O exemplo de prompt seria esse aqui, né? Que é a pergunta, né? E espaço, né? Barrinha, que é outra linha a resposta. Aqui, né? O Shot Prompt Template, ele aceita também template select, né? Componente template select. Então, nesse caso aqui, poderia também ser implementado, né, esse componente para selecionar, né, o exemplo que faz mais sentido, né, dependendo do input, né. Ah, e aqui eu defino a minha chain, né, que vai ser basicamente esse prompt, que é, né, o shot, sendo passado para a minha LLM, que é o chat do Google. E aqui a gente tem alguns exemplos. Eu rodei essa célula. Eu rodei, rodei essa célula. A gente tem aqui alguns exemplos, né, que tem invocando essa change, passando input, né, que vai ser minha pergunta agora. Então, por exemplo, eu perguntei, quem é o pai do Gemini? Né? Então, poxa, quem é o pai do Gemini? É uma resposta direta, tipo, precisa de mais perguntas? Precisa. O que é o Gemini, né? O Gemini é um LLM desenvolvido pela Google. Quem desenvolveu o Gemini? Ele já meio que respondeu isso, né? Ele respondeu de novo. O Gemini foi desenvolvido pela Google. Então, o pai do Gemini é o Google AI, não é o Google, no caso. Ah, eu rodei mais de uma vez, né, para ver a variação de resposta, né? Mesmo com full shot, eu diria aqui que não foi totalmente satisfatório, porque, enfim, eu gostaria que ele desse uma resposta mais assertiva toda vez, né? Então, enfim, com esses exemplos e para essa pergunta, né, não foi tão assertivo, né? Fiz algumas outras tipos de perguntas, que é a mesma pergunta, só rodada de novo para mostrar, né? Resposta diferente. Eu fiz uma pergunta mais específica, né? Tipo, quem seria o pai do Gemini iModel, né? Aí dessa vez ele respondeu que seria o CEO da Google. Também é uma resposta válida, né? Tipo,
Esse exemplo ficou meio, enfim, daria para melhorar, né? Os outros exemplos, né, que eu acho que teriam mais a ver, né, com os tipos de exemplos do ano passado, né? Tipo, por exemplo, com quantos anos o pai da computação morreu? Né? Então, a pergunta precisa de mais perguntas, né, para ser respondida. Quem é o pai da computação? Alan Turing é é considerado o pai da computação. Aí, com quantos anos Alan Turing morreu? Ele morreu aos 41 anos. Né? Bom, resposta não é 41. Na real, ele respondeu errado, né? A resposta final não é 41. Ah, não, é sim. Eu tenho quantos anos? Eu que está errado. Seu. Enfim, fiz outras perguntas, né? Que tinham mais a ver com os exemplos ali, né? Ele deu uns exemplos de, enfim, pessoas, perguntou a nacionalidade. Mas eu perguntar, os fundadores da Tesla e da SpaceX são do mesmo país? Ele respondeu direitinho, né? Viu? Fiz também, sei lá, da Tesla e Twitter, né? E aí ele identificou que são pessoas diferentes, né? Os fundadores, e enfim, a resposta final não. Ah, esse caso aqui, professor, quando eu comecei a implementar, né? O Few Shots, ele pode, tipo, por exemplo, tinha um outro exemplo que não tinha nada a ver com essa temática aqui. Era um exemplo em que você ensinava a LLM a somar com emoji. Então, tipo, Hum. os exemplos eram alguns exemplos, né, de operações matemáticas, só que ao invés dos operadores matemáticos, você tinha emojis, né? E aí, no final, a, a LLM aprendia a fazer essas operações com emoji, né? Então, tipo, o Few Shot, né, pode ser usado para diversas, né, aplicações. Vai depender só da capacidade da LLM, né, entender os exemplos que você está passando. Mas nesse caso em específico aqui, desse tipo de, poxa, é uma pergunta que dá para ser respondida direto ou não, eu lembrei do que, até, uma pergunta que você abriu, né, a matéria, que era a questão de, tipo, pô, aonde Dom Pedro I foi enterrado, né? Eu até tinha tentado implementar por exemplo, screenshot que conseguisse responder esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, de onde Dom Pedro foi enterrado, qual é a capital do Brasil. Só que eu não consegui uma precisão muito boa, então eu me trazendo. Mas seria um exemplo que talvez desse para implementar, né? A partir disso. É isso. Os screenshots era isso. Não, tá ótimo. Eu Na verdade, você vou. pode combinar essas coisas com o anterior e fazer Dynamic Fill Shot. Sim, sim. A gente faz isso para processar consulta em cima de banco de dados e funciona bem legal. Vocês já usam o LangChain? Sim, desde Ah, desde o começo do ano. Mas entendi. o que eu estou dizendo para você é que essa ideia de field shots é bem interessante. Tem um paper de 2020 que é, como é que é? LLMs are a field shot learner, uma coisa assim, que o pessoal escreveu em 2020 em cima do GPT-3. E aí, no fundo, a ideia é que você passe poucos exemplos e ela aprende com esses poucos exemplos até um certo nível de raciocínio, entre aspas, né? O Aham, problema é que os exemplos aí, no teu caso, são fixos, né? sim. Quando você está consultando o banco de dados, você pode ter uma coleção assim, de 100 mil exemplos. O exemplo é uma pergunta em linguagem natural e o SQL que implementa aquela pergunta, né? Então, tem uma maneira de gerar uma montanha desses exemplos. Aí, em tempo de execução, você pega a consulta do usuário e procura nesse banco de dados quais são os exemplos mais próximos daquela consulta e passa para a LLM, para fazer exatamente isso que você mostrou. Então, é uma combinação do caso anterior que você faz, você não faz, você não fraciona PDFs, não tem PDF. No fundo, é dado no banco de dados, mas aí o que a gente faz é gerar esses exemplos antes, guarda esse troço no Vector Store. E a pergunta em linguagem natural é que a gente faz é embedding. Então, quando você dá uma consulta do usuário, que é uma consulta em linguagem natural, você compara o embedding dessa consulta com o que está dentro desse banco e traz os exemplos parecidos. Esse troço Entendi. funciona muito bem, muito bem. Entendi.
faz um exemplo select, né? Select. Exatamente. O select, quer dizer, os exemplos são dinâmicos e eles são selecionados com base na semelhança entre o question, né, e a pergunta do usuário. No teu caso aqui, os questions foram fixos, né? Imagina que você tenha 100 mil dessas coisas. Não dá para carregar tudo lá no Files, né? Quer dizer, até dá, mas não dá para carregar no prompt. Então você iria lá no Files e pegava quais são os questions que são semelhantes à pergunta do usuário. E aí traz, sei lá o que, os 8 mais semelhantes, um número qualquer desses, né? E aí, então, você está criando exatamente isso que você está falando, só que os exemplos são outros, quer dizer, depende da pergunta do usuário. Isso é um negócio bem legal. Tem uma. Acho que tem um pedaço lá do LogChain que ele fala disso. Se não me engano, tem um template do LogChain para fazer o Dynamic Fill Shot. Então, Tem um componente específico para isso, é o, é o exemplo selector. é o Eu acho que ele não Dynamic Fill chama, Shot. acho É, que ele não chama de Dynamic Few Shot, mas ele faz não sei. exatamente isso. O paper aqui que eu achei tinha exatamente esse título. Mas, enfim, Aham. é interessante porque é uma combinação do que. Agora eu já esqueci quem é que falou. É, foi o Taylor, não sei quem é que falou do shattering e do embedding de pedaços de documentos. Foi de embedding, acho que foi o Taylor. Pois é, Foi a então é a mesma coisa que similaridade. o Taylor. Então é a mesma coisa que o Taylor falou, só que a gente não precisa picotar os PDFs, nem fazer embedding dos pedaços. A discussão é outra. Mas a Isso. lógica é a mesma. É bem legal isso. E o Sim, espantoso é que funciona, né? é muito poderoso. É, Poderoso. você vê que ele reduziu várias coisas aí que não tinham muito a ver com os exemplos que você passou, mas foi suficiente para ele entender qual era, entre aspas, o espírito da coisa. O paper original disso é bem legal de ler. É bem antigo, né? Quer dizer, 2020 é muito antigo nessa altura do campeonato. E são modelos antigos, mas a ideia está lá. Muito bem, gostei. Eu Bom, João tá. agora. trocar aqui a tela. Tem mais. João, qual que. Oi, pode falar. Keywords. Isso é outra coisa muito interessante. Tá bom. Você queria falar alguma coisa, Jonathan? Não entendi. Você vai apresentar esse aqui ou Eu vou apresentar. por causa do Aí, horário? Você quer trocar a ordem? Não sei. como assim? Falar, eu não sei, são 2h34. Quer começar pelo mais complexo? Não sei. Não, eu vou falar isso mesmo. Ok. Exatamente isso. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. É, aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, senhor. Aqui. Queria mostrar o fluxograma primeiro, mas sumiu. Calma aí. O É, fluxograma está na minha tela, né? hum, Você pode apresentar também. Sei que fica melhor. calma aí, que meu navegador fechou inteiro. Tinha 1 milhão de abas abertas, ele decidiu fechar tudo. Cara, Se quiser, tá na minha tela. Só falar com base na minha tela. Não sei se você consegue ver, amigo. aberta a tela, esse que eu tô. Eu não sei. Vou parar de compartilhar. Faz o seguinte. Estou vendo aqui tua tela agora. Vou explicar. Então, o que acontece, gente? Tá me ouvindo bem, Casanova? Sim, tá ótimo. Tá bem. Então, eu fiz esse diagrama aí só para dar uma noção geral, né, do que a gente tem. Tipo, eu tenho uma base de dados de artigos do New York Times, no caso, né? E aí, dentre as informações que eu tinha, eu tenho, por exemplo, coletado o texto completo desses artigos. Então, o que eu fiz foi pegar uma amostra dessa base, e aí, a partir do campo de texto, no caso, é uma das colunas, né, da base, o texto de cada artigo, eu quebrei esse texto em pedaços menores, né, que ele chama lá pela documentação do LangChain de chunks.
Então, eu fui fazendo essa quebra recursiva, eles têm algum grau de sobreposição para manter o contexto de um chunk, o adjacente. E aí, para cada quebra de texto que eu fiz, do texto original, eu fiz a extração das palavras-chave. Então, tipo, do chunk T1.1, né, que seria tipo, o primeiro chunk do texto 1. Eu gero as palavras-chave desse chunk. Eu vou Uhum. fazendo isso para cada um deles. E depois eu faço um outro prompt para o modelo, pedindo para ele escolher, dentre esses diferentes conjuntos de palavras-chave, de cada parte do texto, quais que, quais que ele quer, quais que ele acha que são mais relevantes para ficar como o conjunto final de palavras-chave para esse texto. E aí, por fim, com esse conjunto final, eu adiciono esses dados ao registro original. Então, por exemplo, se eu tinha 5 campos referentes àquele artigo do New York Times, agora tipo, eu ganho mais um campo, que são as palavras-chave referentes a ele. Pode passar aí o slide. Aí aqui eu trouxe um exemplo. A minha ideia original era fazer tipo, para uma quantidade maior, né? Tipo uns 100 ou 1000 artigos. Uhum. Mas aí, como eu estava tendo alguns problemas o Gemini estava dizendo que eu estava excedendo a cota, eu acredito que seja alguma coisa da taxa de requisição. Então, o que eu trouxe aí foram só cinco. Então, a base de dados original tinha essas colunas aí, a data do artigo, a URL, a manchete, né, que é o headline, o resumo, provido pelo próprio jornal, que é o summary, a seção do artigo, e na coluna de texto a gente tem o texto completo do artigo. E aí o que eu fiz, né, seguindo aquele diagrama lá, foi extrair 3 palavras-chave de cada um dos textos completos. E aí o Uhum. resultado está mostrado ali embaixo, né, no caso. Aí eu queria tipo, mostrar rapidinho o código que eu usei para fazer isso. Mas deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vocês conseguem ver minha tela? Eu Sim, posso parar senhor. de. Desculpa, eu Certo. posso parar de compartilhar também o slide, acho Não, que não. Parece antes, Luiz. tá. Tá bem. Então, aqui em cima, né, são as bibliotecas que eu usei do LangChain, outras bibliotecas auxiliares. Uhum. Olhando aqui. Aí aqui a gente peguei uma chave de graça da Gemini. Uhum. Aí em cima disso, eu acho que esse prompt acho que está até solto aqui, que o que eu uso está mais embaixo. Aí o que eu faço é ler a minha base de dados, que no caso eu exportei como CSV. Ele originalmente ele tinha mais mil linhas aqui, de Uhum. dados. Só que aí para reduzir o escopo do problema, eu estou pegando só os 5 primeiros artigos. Então, excelente. Calma aí. Eu acho que eu sei por quê. Porque eu tenho que reiniciar tudo. Tá, acho que agora vai. Então, só para mostrar aqui, né, a base de dados original ela é assim, tem aqueles campos, Uhum. para o último campo é o text. E aí o que eu fiz foi criar essa função, que ela tem duas chains, né, uma primeira que é para extrair as Uhum. palavras-chave de cada chunk do texto, e a Uhum. outra chain aqui embaixo, que é meio que para filtrar as chains que ele julga mais importantes. Uhum. Um outro detalhe que eu esqueci de mencionar antes é que eu botei esse parâmetro de número de palavras-chave que eu quero que o modelo extraia do texto. Então, se eu Uhum. quiser, tipo, 3 palavras-chave, 5, 10, né, a princípio, eu deveria ter essa capacidade. Aí eu tenho a estrutura do primeiro prompt, que é isso aqui. Eu digo, extraia as palavras-chave mais relevantes desse texto. E aí eu adiciono aqui essa instrução adicional para esse parâmetro, né, número de palavras-chave, que é tipo, atenção, regra de atenção, tipo, não extraia mais do que esse número de palavras Uhum.
se possível, extraia, tipo, exatamente essa quantidade, ou então um número entre isso, entre uma palavra-chave até, sei lá, 5, 10. Porque eu pensei, se Uhum. o texto for muito pequeno, talvez dê algum problema. Aí, enfim, aí eu tento destacar aqui qual que é o texto que ele tem que extrair as palavras-chave, e eu coloco também para ele a instrução de formato de como que ele tem que me devolver. Que Uhum. aqui eu estou usando tipo, o valor default que o parser, né, que é o parser que o modelo vai entregar uma resposta naquele formato específico. O parser, tipo, o parser está já preparado para interpretar no formato específico da resposta entregue pelo modelo. Então, nesse caso, tipo, eu estou pedindo para o modelo entregar a resposta das palavras-chave como uma lista de, de strings separadas por vírgula. E aí isso aqui já tem uma string padrão, né, que a biblioteca do LangChain me provê para eu só passar isso também junto no meu prompt. Então eu tenho esse primeiro prompt, aí né, eu coloco ele aqui, eu faço essa primeiro encadeamento desse prompt, passando ele para o modelo. O modelo me dá a resposta, eu jogo nesse parser e ele me dá uma lista de strings. E aí, antes de rodar esse encadeamento, eu quebro o texto recursivamente, né? Fazendo aquele overlap para manter o contexto. Eu pego os chunks e em cima de cada chunk desse eu faço o processamento dessa cadeia aqui de comandos. Uhum. Uhum. É, e aí, tá. Aí aqui no final eu tenho a ideia aqui é pegar tipo essa lista de listas, onde cada sublista são as palavras-chave de cada chunk, e eu vou reduzir isso para um conjunto que ele me dá a unicidade. E aí, sei lá, por exemplo, vamos supor que o contexto é parecido, aí, tipo, do chunk 1 para o 2, ele acaba botando duas palavras-chave em comum para os dois. Aí eu não quero repetir. Aí eu faço isso aqui. Tem uns casos meio bizarros em que ele estava achando nenhuma palavra-chave, aí, tipo, levantei essa exceção. Porque mais para frente, quando eu chamo essa função, tipo, eu tenho retry, aí eu tento mais uma vez. Mas, enfim, então aqui até esse passo aqui, chunks keywords, eu tenho as palavras-chave de cada pedaço do texto. Aí eu torno essas palavras-chave únicas, e aí eu chego num outro prompt, que é o filter keywords prompt, que Uhum. é esse carinha aqui. E aí eu falo, filtre tipo, a seguinte lista de palavras-chave, mantendo aquelas que você acredita serem as mais relevantes para o contexto. Aí eu adiciono também a restrição inicial, né, para ele manter ainda aquela quantidade de palavras-chave que eu tinha pedido no início. Passo a lista de palavras-chave, já em unicidade, né, não tem repetições. E, de novo, peço para ele me responder essa nova saída como uma lista de strings, separadas por vírgula. E aí a saída que eu tenho é esse output, né, eu chamo essa nova cadeia passando essas palavras-chave já únicas, e aí a saída disso vira a minha lista de palavras-chave final, com a quantidade que eu solicitei lá no início. Então, aqui no caso, por exemplo, eu estou pedindo 5 palavras-chave, tipo, eu faço um tempo de espera para retry, se preciso, o máximo de retries, e caso ele não consiga, com os retries, encontrar essa lista de palavras-chave, aí eu estou colocando como none, assim, valor default, né? Deixa eu botar aqui. Não preciso botar isso, cara. Deixa eu ver se ele vai. Acho que ele não funcionou para o primeiro. Mas É, para os outros pois deve. vamos. Tá bem. Aí o que ele encontrou foi o seguinte: Aham.
Ele conseguiu, porque eram 3 de trás. Uhum. Não era. Tá estranho. Tá. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. E 5. E aí a gente comparando, né, com o que tinha antes, que era isso aqui, ó, a última coluna era text. Uhum. Se a gente atribui uma nova coluna baseada nesses resultados, aí tem agora essa última coluna de keywords, que, sei lá, resume com 5 palavras cada um desses textos. Aham. E aí a minha ideia, tipo, continuando isso, era fazer meio que um feed de notícias para, tipo, eu já tenho um outro código separado que coleta as notícias, né, do New York Times. Então a minha ideia Uhum. era, tipo, juntar com esse código do LangChain para ele atribuir esse campo de keywords e mandar um e-mail dizendo, tipo, olha, tem essa URL com essa manchete e as palavras-chave são essas. Só Uhum. que é só essa parte de implementação com enviar o e-mail que eu não consegui fazer a tempo. Mas basicamente aqui eu estou usando aquela estrutura de tools que o Taylor chegou a explicar, em Uhum. que eu faço um Uhum. esquemático de quais informações tem que ter no artigo, para cada Uhum. artigo que eu vou mandar. Eu faço esse e-mail tool input, que é um esquemático para eu dizer como que vai ser a minha ferramenta que vai enviar os arquivos. E por baixo dos panos, essa é a função que a tool, né, de enviar e-mails vai executar. Deixa eu Uhum. só colocar aqui. Aqui eu faço a tool de forma estruturada, né, passando o endereço da função que eu quero que ela execute, o nome e a descrição. E aí, na teoria, tipo, o LLM, ele deveria, se eu peço para ele me mande os e-mails com as palavras-chave dos artigos Uhum. e tal. Aí ele deveria acessar por contexto essa descrição Uhum. e acionar, tipo, invocar, né, no caso, chamar a ferramenta. E aí seria algo mais ou menos assim que eu esperaria Uhum. receber por e-mail. Então, tipo, mandei esse e-mail para o receiver, sei lá quem, e aí no texto 1 eu tenho essa manchete, as palavras-chave são essas, e essa é a URL. Uhum. Se eu Tá ótimo. pegar aqui. Aqui o New York Times ele é meio chato com isso. É, fica desbloqueado. Mas tá aqui, meio que isso. Faz um resuminho do que se trata o texto. É isso, essa foi a ideia do caso de uso. Legal. E, João, volta na apresentação lá. Eu vou parar de compartilhar aqui, que acho que já volta direto Pronto. para os Jonas. Aí, pessoal, isso aqui não é uma aplicação, mas só que é um pipe novo aí do conjunto com o Neo4j, que é a parte de grafo de conhecimento. Uhum. E aí eu deixei somente esse link, eu achei bem interessante esse paper aí, esse trabalho, eu acho que pode ser bem interessante aí para pensar numa outra forma de abordar banco de dados e entender como que o LLM está funcionando para as interações desses grafos aí. Aí pode passar, já. É mais uma referência externa, extra. E as principais referências que a gente utilizou para desenvolver o trabalho foram essas aí. Só discrimine e se escreve em texto aí. É uma coisa engraçada aí que a gente estava brincando aí à noite. Né, João? Sim, sim. É porque foi tu que tinha adicionado, né, os links, né? Aí eu queria saber como é que é. Fazer Ainda bem que não é, ainda bem que não escreve uma dissertação aí, né? Isso aí. Tá escrevendo Tá textão. ótimo. Obrigado aí pelo tempo aí de vocês, a disponibilidade aí. Acho que é isso, né, pessoal? Tem algum comentário, algum ponto, perguntas também? Fica à vontade.